25 de janeiro de 2014, está no ar o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. E no programa de hoje você vai ver: a contabilista Fabiana Scandiuzzi nos fala sobre o parcelamento de débitos junto à Receita Federal do Brasil, relativos a impostos e contribuições federais. Em nosso quadro Pequena Notável, vamos visitar uma microempresa que fabrica e produz laços e gravatinhas para animais. Em nossa reportagem especial, vamos saber tudo sobre como fazer um processo de seleção adequado para a sua empresa. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista a comentarista econômica Denise Campos de Toledo. O presidente do Simp, Joseph Cury, participou na semana passada do programa Conta Corrente na Globo News. Entre outros assuntos, Cury falou das perspectivas da micro e pequena para 2014 e da pesquisa Simp Datafolha, que mostra que mais de 40% das empresas enfrentam muita dificuldade para conseguir crédito. Confira. Por que as micro e pequenas empresas são as mais afetadas? Primeiro, porque elas são o mercado interno. E como reflexo do mercado interno, custo do dinheiro mais alto, restrição de dinheiro, significa menos produção, significa menos consumo, significa afetar diretamente o mercado interno e as empresas. Como as empresas devem lidar com esse momento? Bem, existem várias vertentes. Uma é como administrar o crédito, ou seja, o que você deve fazer para não ter que ir ao banco tomar empréstimo. Existe a metodologia do prazo de compras da sua empresa estar encaixado com o prazo de vendas, ou seja, o seu recebimento tem que ser antes do seu pagamento. Com isso, você tem um capital de giro positivo, ou seja, dinheiro em caixa, sem ter que recorrer a recursos de terceiros. Por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simp, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Encontrar a pessoa certa para uma vaga não é tarefa fácil. As empresas brasileiras estão entre as que mais têm dificuldade para selecionar profissionais adequados. Hoje no mercado você tem duas competições, uma competição por cliente e uma competição por profissionais. As estratégias são as mesmas, você precisa de alguma forma valorizar a vaga que você tem perante aquele candidato. Um processo seletivo bem feito pode ajudar a incluir a empresa no grupo das que conseguem ocupar adequadamente os seus postos. Uma entrevista de seleção não é um bate-papo. É muito comum dentro das empresas as pessoas falarem assim: eu vou bater um papo com o candidato. Nós não batemos papo com o candidato. Entrevista de seleção é um processo estruturado de uma sequência de perguntas que se contrapõem muitas vezes, que tentam levar o candidato a expor aquilo que de fato ele é, ou aquilo que ele já fez, ou a competência que ele tem. A partir daí você tem condições de avaliar. Divulgar a vaga nos lugares certos, prestar atenção aos pontos relevantes do currículo e investigar as competências na entrevista são algumas das ações para encontrar o novo colaborador. No caminho da contratação eficaz, contudo, há gastos, anúncios, provas, tempo dos gestores e, às vezes, consultorias externas. Eu tento colocar determinadas situações que eu acho que vão acontecer dentro da minha empresa e tento ver como é que aquele candidato se sai naquela situação. Será que ele já passou por aquela situação? Será que ele tem os traquejos comportamentais? Será que ele mantém uma certa calma diante daquilo? Essa é uma forma de você avaliar se realmente ele tem condições de ocupar aquela posição. Cabe a reflexão de criar esse diferencial competitivo o quanto antes. Pense por que uma pessoa com grande talento desejaria trabalhar em sua empresa e mãos à obra. O mercado pet, mais uma vez, é apontado por especialistas como tendência de bom negócio. Cada vez mais, os bichinhos são tratados como membros da família.
Em São Paulo, que concentra quase 20 milhões de animais de estimação e 10 mil pet shops, os empresários não poupam esforços para oferecer produtos e serviços diferenciados. Hoje visitamos a empresária Carolina Matsumoto, que fabrica e produz laços e gravatinhas para animais. As gravatas e os laços viraram marca dos pet shops. O animal toma banho e os enfeites vão de brinde. Dá um tchan a mais, vamos dizer assim. O processo é corta a fita, que tem uma máquina que corta, né, que ela queima para não desfiar. Aí depois tem o processo de fazer na máquina, né, mas bem mais rápido do que na mão. E depois é o processo de colar os negocinhos em cima, os aviamentos em cima. O sucesso dos acessórios garantem um negócio da empresária, que vai de vento em popa. Entre um laço e outro, a empresária conta que sua produção acompanha determinadas datas festivas do ano, sempre lançando moda. Tem a Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Halloween, Natal, Ano Novo. E assim, eu tenho que seguir essa tendência porque os pets pedem isso. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Os débitos junto à Receita Federal do Brasil relativos a impostos e contribuições federais poderão ser objeto de parcelamento efetuado pela internet em até 60 prestações mensais. Existe a forma de parcelamento ordinário que a Receita Federal concede para que o contribuinte quite suas dívidas. Então, aqueles contribuintes que optam pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido, e nesse caso tem o Imposto de Renda, a Contribuição Social, o PIS e a COFINS, todos esses débitos podem ser objeto de parcelamento em até 60 vezes, desde que respeitada a parcela mínima mensal de R$ 500 ao mês. O imposto de renda retido na fonte e INSS descontado do funcionário não podem ser objeto de parcelamento. Mensalmente, o contribuinte vai pagar esse débito, as parcelas caem em conta corrente do contribuinte, desde que o contribuinte tenha saldo na conta no último dia útil do mês. O valor, ele é acrescido de Selic. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Eu fiz a minha conta e parcelei em 60 vezes de R$ 500 a minha dívida. O primeiro mês, a minha dívida já vai ter o acréscimo da taxa Selic daquele mês. E assim por diante, sucessivamente. Dicas. Portanto, o pequeno e médio empresário, que é prestador de serviço e optante pelo Simples e que não está pagando periodicamente o seu DAS, que é a Guia Única de Recolhimento e que engloba PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e o ISS, esse contribuinte em poucos meses vai se ver proibido de emitir nota fiscal. Essa proibição de emissão de nota fiscal é um absurdo, porque proíbe ele de prestar o serviço e de continuar a sua atividade. Então é muito importante que o contribuinte se atente às dívidas, procure os órgãos federais competentes e faça o seu parcelamento. Hoje a cidade de São Paulo completa 460 anos. Durante este mês passamos por pontos turísticos de São Paulo em comemoração ao aniversário da cidade. Acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Nesses 460 anos, a cidade conquistou o reconhecimento nacional e internacional por seu desenvolvimento e importância econômica. Parabéns, São Paulo! Pura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução.
alguma coisa acontece no meu. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje, todos conhecem. Ela escreveu um livro que se chama Assuma o Controle das Suas Finanças. Claro que vocês sabem que eu estou falando da comentarista econômica, da analista econômica, da famosa Denise Campos de Toledo. É um prazer tê-la conosco, Denise. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar participando aqui do programa. Muito obrigado. Denise, você também está sendo indicada nesse exato momento e você está concorrendo ao prêmio da revista Imprensa como uma comentarista de TV. Exatamente. Qual a emoção? Qual é que Olha, eu circula recebi esse prêmio alguns anos atrás já da revista Imprensa, é oferecer das mulheres e a categoria comentarista de TV, né? Eu acho que é reconhecimento, não é? Claro. Eu recebi no ano passado também da Ordem dos Economistas e do Corecon a jornalista econômica do ano, então eu acho que é uma satisfação, ainda mais quando você é indicada ou por jornalistas, que são profissionais, que trabalham no jornalismo, ou na área econômica. Aí sim é um reconhecimento, o aval do que eu tenho feito no meu trabalho, né? Teu histórico de vida, não é? Exatamente. Agora, falando disso, aumenta a responsabilidade das suas opiniões, até pelo mérito, pelo reconhecimento, pelo trabalho que você tem feito. 2014, estamos iniciando o ano. Quais são as suas projeções para esse ano? Olha, por enquanto, José, eu acho que a gente não pode manter o otimismo assim muito grande em relação a 2014. As indicações, por enquanto, são de alguma coisa muito parecida com o que nós tivemos em 2013. Não é? A economia crescendo pouco, pode crescer até menos do que no ano passado, as projeções estão na faixa de uns 2%, com a inflação ainda elevada. Este ano o governo tem até menos margem de manobra. No finalzinho do ano passado ele até adiou aquele reajuste da energia, mudança do cálculo que entraria em vigor agora em janeiro e poderia ter um impacto muito forte na inflação logo agora, no início do mês. Então o governo de novo recorreu a uma manobra que em algum momento chega a conta, ou o Tesouro vai pagar, piorando mais as contas públicas, ou cria problemas para as empresas do setor energético. Enfim, o consumidor pode até gostar desse alívio momentâneo, mas em algum momento a conta chega. Isso aconteceu muito também com combustíveis, a Petrobras foi muito penalizada, aí veio o setor de etanol. Então eu sinto ainda uma certa dificuldade de gestão da política econômica, de forma a se criar um desenho, um modelo de política econômica que garanta mais crescimento com menos inflação. Então o governo tem apagado muito incêndio. E aí agora é um ano de eleições, isso limita a margem de manobra também, né? Agora, temos aí pela frente a Copa, que tomara que o Brasil ganhe, eu tenho certeza que isso é o início. Torcida sempre. A torcida sempre. Os desafios da Copa e logo em seguida as eleições. Como isso afeta a economia na sua avaliação? Olha, talvez a Copa do Mundo possa colaborar para uma atividade um pouco maior em alguns segmentos. Eu acho que a Copa não conseguiu colaborar com a intensidade que se imaginava no estímulo aos investimentos em infraestrutura, porque se imaginava uma mobilização, uma agilidade muito maior do governo para deslanchar as concessões e conseguir melhorar os vários sistemas aí de transporte. Então, os aeroportos, os portos, as estradas, ferrovias, rodovias e mesmo a mobilidade urbana. As cidades ainda estão devendo um projeto mais amplo. Mas, de qualquer modo, houve uma certa melhoria. Então, nós devemos ter uma atividade um pouco maior no setor de serviços, mas aí há o risco de ter mais inflação relacionada a esses serviços, passagem, os hotéis, restaurantes. Antes mesmo, no ano passado, nós já vimos aí remarcações projetando a demanda maior agora para a Copa. Agora, esse momento inflacionário que eu acho que todo mundo espera, uma bolha ou a volta do dragão inflacionário? Olha, eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que a inflação ela se consolidou num patamar alto, desconfortável. Qualquer fato fora do previsto pode jogar a inflação no teto da meta. Ela só não superou o teto da meta no ano passado porque o governo segurou muito os preços administrados. Então foi energia caiu 16%.
mais ou menos durante o ano. Teve um custo enorme para o governo pelo uso das termoelétricas, ele não quis repassar para o consumidor e acabou bancando isso. Ele segurou o preço de combustíveis, penalizou demais a Petrobras, então foi outro fator. Tivemos desoneração da cesta básica, que teve alguma influência, não dá para medir exatamente, porque são produtos agrícolas que sofrem influência de safra, de oferta ou entre safra. Então, nós tivemos uma inflação alta. Agora, durante todo o governo Dilma, nós tivemos a inflação lá raspando o teto da meta. Então, ela ficou nesse patamar. E quando você começa a ter uma inflação um pouco mais alta, estimula mecanismos de indexação. Então, os contratos passam a ser corrigidos no nível mais elevado, os salários também acompanham, todo mundo tenta colocar um pouquinho a mais, contando com essa compensação de perda que viria da inflação. Então, é uma situação ruim. É difícil você quebrar esse ritmo sem uma oferta maior de produtos, aí dá mais trabalho ao Banco Central, porque ele tem que segurar o dólar, que poderia ajudar o setor exportador, inclusive a indústria, né? Claro, que seria importantíssimo a subida do dólar para o setor exportador. Exatamente. E punir um pouquinho o setor importador, porque precisamos gerar emprego no Brasil. Mas chegou numa situação tão complicada da indústria, que a indústria acaba tendo muito insumo importado. Hoje sim. Então, quando sobe, aumenta o custo também da indústria. Então, é meio relativo esse impacto, exatamente porque a indústria convive com outros fatores relacionados ao custo do Brasil, né? Agora, dentro desse cenário de inflação, de crescimento baixo, qual o horizonte do Brasil no cenário mundial? Qual a sua avaliação dentro do jogo internacional? Olha, acho que pela força da economia, o Brasil pode ter uma presença aí mais marcante. Agora, ele está no momento passando por um momento de questionamento exatamente pela piora de vários indicadores. Então, houve uma piora importante das contas públicas, isso mexe com credibilidade. É aquele tripé que garantiu a estabilidade com um crescimento maior, que foi deixado um pouco de lado, que era a inflação baixa, a meta inflacionária. A meta não é 6,5%, como o governo veio tratando, a meta é 4,5% de inflação, e ficamos longe disso nos últimos anos. O outro era a meta de contas públicas, aí não interessa se o governo conseguiu ou não cumprir a meta, não é uma questão numérica, o problema é que os gastos cresceram muito mais do que a receita, então a composição das contas é ruim, teve aquela contabilidade criativa que o ministro da Fazenda foi tão criticado, depois ele prometeu que não vai fazer a mesma coisa este ano, exatamente para evitar problemas maiores de credibilidade, e o câmbio, né, que tem que ser calibrado aí pelo Banco Central com intervenções diretas para evitar problemas maiores. Então, aquele tripé da estabilidade que garantiu um crescimento maior com inflação mais baixa, ele foi um pouco deixado de lado. Então, é preciso retomar isso em algum momento. A gente estava falando de eleições, o próximo governo, certamente, se quiser garantir um cenário melhor, ele vai ter que trabalhar melhor essas questões. Por enquanto, eu acho que a maior margem de crescimento mais acelerado da economia que a gente pode ter são as concessões de infraestrutura. E isso, até no final do ano passado, a gente teve uma sinalização um pouco melhor. Teve alguns tropeços, teve leilão sem interessado, Campo de Libra foi uma decepção, que só teve um grupo e era a joia da coroa aí do pré-sal, mas depois o governo parece que começou a entender que ele tinha que respeitar mais o setor privado, atender mais às expectativas dos interessados, mudou um pouquinho as regras dos vários setores, então isso criou uma expectativa melhor. Então talvez agora em 2014 aconteçam mais coisas, criando um ambiente melhor para a infraestrutura no ano que vem, e todo empresário sabe que isso é fundamental, né? A questão de logística, custo de transporte, energia, então é preciso trabalhar muito essa infraestrutura do país. Agora, dentro desse contexto geral, se a gente passar um pouquinho pelo mundo, a gente vai observar que a economia, via de regra, induz a eleição de certos governantes, tanto a nível federal como a nível estadual. Não vamos ter eleições esse ano municipais, mas enfim, os governantes de uma forma geral. Você acredita que essa nova decisão da sociedade de querer o novo, de querer mais transparência, etc., somado ao quadro econômico, possa ser um indutor de uma nova filosofia eleitoral? Olha, eu não sei se chegaria a isso. Há uma insatisfação, tanto que nós tivemos aquela onda violenta de manifestações, que foi uma coisa... exatamente, que era inesperada. Aquilo demonstrou muita insatisfação de uma fatia enorme da população. Agora, o problema é que, não sei se é problema, mas nós temos ainda desemprego baixo,
um bom nível de renda que melhorou bastante nos últimos anos, tem os programas sociais e tudo isso faz muito da diferença em termos de popularidade. É por isso que a presidente conseguiu se recuperar rapidamente da perda de popularidade depois das manifestações e é por isso que ela continua liderando as pesquisas. Então é um apelo muito importante e é ela que está lá na linha de frente, nas inaugurações, em todos os projetos, no que dá certo é ela que pode comemorar. Então a oposição teria que ter um discurso muito firme, chamando atenção de fato para os problemas, para conseguir conquistar mais espaço, para ganhar eleitorado. E eu não sei se a oposição está preparada para isso. Isso a nível federal. Federal. E a nível estadual? Aí eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que você tem os nichos eleitorais e aí também é muito difícil quebrar. Essa busca do novo, eu acho que é meio relativo, até porque o Brasil acabou tendo algumas experiências não muito boas nessa busca pelo novo no passado. Então eu acho que nos estados, inclusive, você tem os redutos eleitorais que têm um peso maior. Então não vejo uma grande mudança, uma composição muito diferente do que nós temos hoje. Agora eu acho que deveria ter uma conscientização maior dos governantes para os problemas que nós temos efetivamente. Claro. Então o Brasil tem problemas seríssimos em relação à infraestrutura e isso não é só a responsabilidade do governo federal, são os governos estaduais, governos municipais que têm que cuidar de transporte, temos problemas seríssimos de segurança em todo o país, não é? A criminalidade é muito alta, o nível de pobreza também, e aí também não depende só de governo federal, questão de habitação, de saneamento básico. Então eu acho que os governantes brasileiros, eles, às vezes se preocupam muito com o discurso e muito pouco com as ações práticas que podem melhorar a vida dos cidadãos. E aí acaba dando de presente alguma coisa e as pessoas ficam contentes e achando que está tudo bem. Eu acho que esse é um grande problema. Eu acho que falta um pouco de consciência política também no Brasil. Você tem uma classe, uma camada da população mais bem informada que percebe o que está errado, cobra, né, não se satisfaz com qualquer coisa. Mas eu acho que falta um pouco mais até de formação. Educação é um problema sério ainda no nosso país. Né? Denise, otimismo, pessimismo ou nenhum nem outro para esse ano? Para este ano, olha, otimismo com a Copa, né? Otimismo total. A Copa, otimismo apesar total. De todo o custo envolvido a isso, né? Não vamos esquecer que também problema do custo todo dos estádios, de todos os problemas relacionados a isso. Agora, eu acho que a economia brasileira tem algumas bases aí que garantem esse otimismo. Primeiro é a questão do emprego e renda. Claro. Né, o Brasil não pode perder isso, eu acho que foi uma vitória muito importante aí dos últimos anos, que é a base para você começar qualquer coisa. Na Europa tiveram problemas seríssimos de desemprego, nos Estados Unidos também, toda a ação do Banco Central de lá, de estimular a economia, tinha muito foco na questão do desemprego, que resistiu muito a começar a cair de fato, e a Europa ainda vive com esse problema, então isso amarra qualquer reação da economia, e o Brasil tem esse suporte importante. Tem que lidar com a questão do endividamento, das condições de crédito, a população não pode se endividar demais porque isso cria bolhas que mais à frente podem trazer problemas mais sérios, mas eu acho que é um suporte importante. Depois tem essa brecha, que são os investimentos em infraestrutura, que podem trazer mais atividade e garantir uma redução de custos importante para a produção brasileira, e aí não só a indústria. O agronegócio depende muito disso, depende de portos eficientes, estradas, ferrovias, rodovias. Então eu acho que a gente pode ter otimismo pelo potencial da nossa economia e porque ela não está numa crise. Nós não tivemos uma crise, na verdade. O Brasil perdeu a mão do crescimento, né? Eu acho que esse é o grande problema. Denise, nós adoraremos continuar, mas chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o brasileiro tem que continuar cobrando, né, melhoria das condições da economia, que nós temos um potencial enorme de crescimento. O Brasil tem crescido muito abaixo do potencial. A gente tem que cobrar também melhoria das condições de vida da população, uma melhor distribuição de renda, sem oba-oba. Né, uma coisa mais realista, eu acho que isso é fundamental. Agora eu acho que podemos sim ser otimistas em relação ao que vai acontecer daqui para 2015. 2015 ainda poderá ser um ano difícil, porque é o momento de colocar a casa em ordem. Agora a casa não está tão bagunçada assim, ela tem ainda uma estrutura que dá para retomar e ficar uma coisa bonita. Denise Campos de Toledo, queremos agradecer muito pela sua participação, seu brilhantismo e continuar com esse otimismo em relação ao Brasil. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!